Se apaixona pelo teu futuro, cara. Deixa de ser apaixonado pelo passado. Traz o futuro como se fosse uma parte. Teu cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro. Então começa a visualizar coisas sempre do futuro para que ele fique viciado em um futuro e ao mesmo tempo você possa entender que é presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo, nesse momento. Por isso você consegue, cara, salvar um passado e um futuro no aqui e agora. Porque viva um futuro. Seu cérebro não sabe que você está em futuro, cara. Sabe, eu posso me ver aí, Wagner, meu irmão, tal, tô lá em Brasília, tal. Meu cérebro começa a imaginar que eu tô em Brasília mesmo. Sabe, em vez de eu estar pensando, indo lá para o passado, eu e meu primo, aquele sofrimento, eu não gosto desse cara, é melhor ir para Brasília, o futuro. E aí o cérebro vai começar a ficar viciado nisso, cara. Então, quando ele for buscar no HD informações, ele vai pegar informações de um passado, mas não é passado, é de um futuro que eu acabei de criar. De algo que você viveu e ainda não experienciou, né? Ou experienciou e não viveu. Perfeito, perfeito. E aí o cérebro passa a ser o quê? Viciado. Ele ama isso, cara. Ele fica viciado, entendeu? Então você trocou, né? Porque você, ou o meu passado, ou não largo, Wagner, porque é familiar, né? É familiar o que eu vivi lá. Por isso que o futuro é previsível. 5% não tem como fazer um futuro fora de ser previsível, né? Então, como é que funciona? Então, é sobre isso aí, galera. Sensacional, Marcão. Cara, é muita coisa assim pra gente tirar de histórias, né, cara? Sensacional, Marcão, tua reflexão aí. Parabéns, meu irmão. E você, Isa? Abrindo aqui. Marcos abriu um outro leque aí. Diomário já começou, já me dando uma derrubada. Eu já ouvi 2 vezes e consegui. Diomário abriu um portal aqui, eu fui. Estou no portal até agora. Mas vocês trouxeram um assunto, tanto o Diomário, Wagner e a história que o Marcos falou, um assunto que eu até já comentei aqui, já bati na tecla, dessa questão aí. Vai estar difícil, Diomário, tá complicado. Mas vamos lá. Chora, Isa, chora! Dessa questão de você falar. Eu tenho um grupo de reflexão, já vai passar, que eu faço reflexões todos os dias, e a de domingo foi exatamente essa. Domingo eu falei sobre meu avô. Vamos lá. Se ele tivesse vivo, ia ser o aniversário dele. Ele faria 89 anos. Mas eu tive o meu avô por 32 anos. Eu sou muito grata. Marcos falou aqui que ele é privilegiado, também sou. Tenho os meus pais, tenho os meus avós. Durante boa parte da minha adolescência, eu tinha os meus pais, os meus avós maternos, a minha avó paterna e a minha bisavó. Conheci a minha bisavó, a mãe da minha avó, conheci a mãe do meu avô materno. Então, assim, eu pude conviver com eles. E eu comentei aqui em um dos vídeos, há um tempo atrás, sobre eu acreditar muito nisso, de que você fale hoje, faz hoje. Se você ama, fale hoje. Abraça hoje. Já E passamos por isso com muito, você. e muito intuitivamente, quando eu era adolescente, sei lá, eu devia ter uns 16, 17 anos, meu avô ficou doente naquela época. E eu meio que passei pela situação aí da cliente do Wagner, mas eu tive um reforço muito positivo e eu reforço isso em mim todos os dias. Ele ficou doente e era Dia dos Pais. A gente podia visitar, mas ele estava hospitalizado, ele tinha passado por uma cirurgia. Então eu escrevi uma carta para ele. Eu escrevi uma carta e eu coloquei o quanto eu fui feliz na minha infância. Um,
O meu avô era uma das pessoas que mais vibrava com qualquer conquista dos netos. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, ele me ensinou a pescar. E a gente ia pescar numa represa. E a gente era criança, né? Pescava com vara pequenininha, era vara de bambu. E eu pesquei 32 lambaris. Eu tinha 30 anos e meu avô contava essa história como se fosse um grande feito, até os meus 30 anos. Ele adorava contar essa história. E eu escrevi nessa carta que eu tinha sido muito feliz na infância. Falei de vários momentos nossos. A gente viajou muito, meu avô adorava viajar. Então a gente viajava sempre, todo mundo junto. Ele adorava fazer churrasco. Ele adorava. E ele gostava que a gente ficasse ali, e tinha que todo mundo chegar cedo. A gente nem ia comer cedo. Era só para ficar em volta ali, conversando, e ele contando piada, cantando as músicas dele. Ele gostava muito de tocar, ele cantava o sertanejo dele. E eu escrevi tudo isso na carta. E eu escrevi para ele que tinham pessoas que deixaram raízes muito profundas na gente. E que ele, com certeza, era uma dessas pessoas que tinha deixado raízes muito profundas. Que com ele eu tinha aprendido muita coisa. Desde as que eu não me lembrava, que eu vi em histórias, ele sempre contou que foi ele que me ensinou a andar. E eu ouvi isso em histórias, eu não me recordo disso. Mas ele me ensinou inúmeras outras coisas. A ver hora, por exemplo. Me ensinou matemática quando eu era criança. A jogar dama, jogos assim de raciocínio. Ele adorava falar que eu tinha uma boa memória e que eu era boa de raciocínio, ele adorava. Ele tinha um joguinho que a gente tinha, eu não sei explicar, sabe aquelas coisas de metal que você tem que montar? Você pega o metal, parece que você não desencaixa um do outro, mas tem um jeito, você vai virando e tem. Eu não sei como é que se chama esse joguinho. E ele tinha isso, e ele me entregava, e eu escrevi tudo isso para ele na carta, o quanto eu era feliz, o quanto eu tinha aprendido valores com ele. Meu avô, acho que é a pessoa mais honesta que eu conheci, ele era extremamente honesto, que eu tinha aprendido valores com ele. Ele sempre, ele usava boné, ele sempre usava boné, e todas as vezes que a gente perguntava para ele, tudo bem? Ele, tudo bem, graças a Deus, e ele tirava o boné, sempre num sinal de respeito. Toda vez que você falasse esse nome perto dele, Deus, ele sempre mostrava um sinal de respeito muito grande. E eu escrevi tudo isso para ele na carta. Enrolei a carta, bonitinha, e entreguei para ele no hospital, no Dia dos Pais. Ele falou assim para mim, eu não vou conseguir ler. Eu falei, vou, eu sei, fica tranquilo, é sua, pode ler a qualquer momento. Fiquei um pouquinho ali, horário de visita, vocês sabem como é que é o hospital, minha mãe que estava de acompanhante foi embora. E eu não me lembro quanto tempo depois, ele agradeceu muito a carta. Ele ficou muito feliz. E a gente pôde, né, pude dar um abraço, ele estava bem, a gente pôde comemorar, enfim. Anos e anos depois, ele faleceu. E a minha mãe, quando foi arrumar as coisas, ela falou assim, Isa, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero a carta. Ela, será que está aqui ainda? Eu falei, eu tenho certeza que está aí. Eu fui e a carta estava lá, guardada. E eu li a carta, ela é minha. Eu leio quando dá saudade. Porque eu tenho o privilégio de falar. Eu disse para o meu avô o quanto eu o amava em vida. Ele sabia. Eu falei tudo o que eu queria, de toda a nossa infância. Eu aproveitei. Eu nunca passei um aniversário longe dele. Então eu aproveitei muito. E
E isso é um reforço muito positivo do que eu falo. Eu tive depois alguns baques negativos relacionados a isso, de momentos em que eu acabei não falando, e tem vídeos aqui em que eu acabei não falando e eu me arrependi depois. Mas eu falo que eu aprendi muito com meu avô em vida e continuei aprendendo com ele em morte. Duas coisas. Positivamente, que eu devo sim falar, e hoje eu faço isso, quem convive comigo sabe que eu faço, que eu falo, que se eu sinto eu vou e falo. E a ser realmente grata, porque quando a gente se separa, aqui, nesse plano, geralmente a gente só vê o lado ruim, né? Ai, porque partiu, ou então eu gostaria de ter tido mais um dia, se tivesse aqui, eu queria falar. Mas meu avô me trouxe, quando ele partiu, muita gratidão pelos 32 anos que esteve comigo. Eu conheço muita gente que nem conheceu os avós, ou então mal lembra, porque faleceu quando eles eram crianças. Eu tive o meu muito, muito, muito presente durante todo o tempo de vida dele. Então, ele também me trouxe a gratidão. E foram os dois sentimentos que me ajudaram a lidar melhor com a falta. Porque, por mais que a gente saiba, e Diomário trouxe isso aqui pra gente, por mais que a gente saiba que um dia o café não vai estar lá, eu acho que o que a gente leva disso é realmente ser grato pelo tempo que temos. E, de fato, mostrar o amor que sentimos. E é isso. Show de bola. Cara, é engraçado que a Isa consegue chorar sorrindo, né, cara? Como Ai, pode? ai, só esse Diomário. Até para chorar ela sorri. Cara, algumas coisas são inevitáveis. Eu costumo falar, como o Marcão gosta dessa parada da expansão da consciência, né? Eu costumo falar que quando a gente começa a expandir a consciência, a gente tem tantas perguntas. E conforme isso vai acontecendo, a gente ainda continua com tantas perguntas, só que vai perdendo o sentido de fazer elas. Você já não precisa fazer essas perguntas mais. Expandir a consciência não é encontrar respostas, é não precisar perguntar. E é engraçado quando a Isa fala do avô. Eu também tive nossa, uma convivência com os meus avós. Foi extraordinário. Mas sabe o que acontece? A gente está falando de pessoas que estão do nosso lado. Mas como é que você se relaciona com aqueles que não estão? Porque parece que se o meu avô, se o meu pai sobrevive, os outros podem morrer. Parece que essa dor é só minha. E o outro sente a mesma dor. É engraçado quando a gente fala das nossas dores. Eu sempre digo que as nossas cicatrizes é que curam as dores dos outros. A gente precisa primeiro curar as nossas. E essas cicatrizes que ficam curam aquelas feridas abertas das outras pessoas. Ser terapeuta, para mim, é isso. É curar a mim primeiro. E é inevitável, cara, falar de algumas coisas assim e não se emocionar. Não seríamos humanos, né, se não emocionássemos. Mas quando a gente fala sobre uma expansão e quando a gente entende que tudo faz parte do todo,
eu começo a perceber que morte é apenas um estado, um ritual de passagem de uma dimensão para outra. Isso me traz um conforto tão grande, porque não é adeus, é até logo. A gente se encontra. Espero eu muito melhor do que antes. Faço o que puder para isso. Mas quando a gente fala dessa coisa do todo, se cada um é um pedaço do todo, se eu mato alguém que está do meu lado, e esse alguém volta para o todo, ele leva doença para o todo. E quando eu chego no todo, eu me encontro com doença. Se eu trato com amorosidade, com bem, com carinho esse outro, e esse outro volta para o todo, quando eu chego lá, eu encontro com amorosidade, com paz, com saúde. Então não adianta a gente pensar que o que eu faço para um, eu não faço para outro. Porque, na verdade, eu estou fazendo para mim. Eu sou uma parte de tudo isso. E entender que você é parte de tudo é tão bom que você nunca mais se sente sozinho. Você nunca mais se desprende das pessoas. Você só ainda não se conectou novamente. Ainda. Por algum detalhe. Mas isso traz uma tranquilidade tão legal que a gente fala sobre essas coisas e ainda fica mais leve. A gente se emociona com fatos que parecem tristes e as pessoas aí do outro lado que estão assistindo a gente talvez se emocionem, se lembrem de coisas e revivam alguns fatos que talvez pareçam tristes, mas não foi punição, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era construção. Ninguém estava te punindo. Estava lapidando para que você pudesse encaixar de volta no todo. Né, Wagner? Sensacional, Diomário. E, cara, nossa proposta hoje era falar de histórias reais, e a gente acabou levando para um lado de, de valorização até de quem está próximo, da gente mesmo, enfim. E a gente já tinha falado, né? Se em outro, não é isso? Se ninguém entendeu o que a gente falou aqui, volta em outro programa que vai certamente entender uma boa parte. Mas pensa comigo o seguinte, a gente já tinha falado, cara, se Deus está dentro de cada um de nós, tratar o próximo com amor, é tratar você mesmo, como você falou, Diomário, nós somos parte de um todo, nós somos só partes. Então a gente acabou, e nada é por acaso, a gente acabou levando o tempo para possíveis perdas que a gente possa ter tido, ou valorização antes da perda. Mas foi porque alguém que está provavelmente assistindo isso agora precisava ouvir isso da forma que a gente falou. E a gente está chegando ao final do nosso encontro, e eu queria que ficasse isso, para cada um refletir, que é como você pode ser melhor para você mesmo, e assim trabalhar em prol do seu sistema, de tudo que você vive, às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu bairro, talvez no seu país, talvez para o mundo. Uma pequena ação pode gerar um efeito borboleta e atingir bastante gente, mas se você atingir uma vida, se hoje o que nós falamos aqui fizer com que uma pessoa dê um abraço em alguém que talvez ela não tenha abraçado ultimamente, já valeu a pena. Eu queria finalizar com meu amigo Marcos, que é o cara que, quando a gente fazia o Quinterapia,
eu pedia para ele sempre uma frase. Ei, Marcão, vou te dar um tempinho mais para você finalizar com alguma palavra que a gente sabe que você tem e finaliza com a frase. Eu deixo aqui já o meu abraço para vocês todos que estão assistindo. Sigam o portal. Compartilha com pessoas que você ama, que pode se beneficiar disso tudo que nós estamos falando. A gente não tem a pretensão de estar correto em tudo, a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém a nada. A gente tem pretensão de bater um papo com coisas que a gente acredita e que a gente experiencia e que a gente vive. Essa é a função do portal. E se isso, para você, fizer algum sentido e te ajudar a ser um ser humano melhor, a gente está atingindo o nosso objetivo. É ou não é, Marcão? Então, Wagner, isso que você falou, assim, é uma coisa que bate muito, como fosse um tapa aqui, quando você fala assim, sobre ajudar alguém, essas coisas. Para um cara que acredita que tudo são ilusões e projeções, fica muito difícil, né? Falar sobre ajudar alguém. Que o tempo todo é sobre eu mesmo, né? O tempo todo, na minha opinião, tem frases aqui que eu passaria 2 dias, frases de Jesus, frases de Buda, frases de grandes mestres, frases provando que tudo é interno, que tudo está dentro. Cara, se não compreende... A Isa mesmo, desculpa eu falar assim, mas a Isa mesmo um dia me confessou, que eu fico muito feliz, que a vida dela, depois de entender o que um dia um maluco falava numa live, bem assim, tudo são ilusões e projeções. Isso é louco, velho. Esse cara aí, tudo são ilusões e projeções. Mais de uma live, inclusive, né, Isa? Até o dia que Isa pesquisa e começa a entender o que tudo são ilusões e projeções, eu garanto que nesse dia ela deu um verdadeiro salto quântico, cara. Ela deu um salto surreal. Depois ela vai me dizer que não. Eu vou deixar ela me falar que sim e que não. Sabe por quê, Wagner? Porque nesse momento, eu tenho que fazer uma pergunta a ela que eu preciso dessa resposta. Ela me disse aqui, é só porque faz parte dos meus estudos ela me dá essa resposta. O que ela me disse aqui, e eu quero que ela responda sobre o tudo são ilusões e projeções. Mas eu quero que ela me fale o seguinte: como é que anda a memória dela hoje? Que ela disse que tinha uma memória muito boa, meu avô, tal, tal, tal. Aí eu quero saber, hoje sua memória tá pior, Isa? Não. Tá melhor? Não sei se melhor, mas acredito que ainda sou conhecida como a memória de elefante. E você acredita nisso? Acredito. Ok, respondeu minha. Eu só queria saber sobre isso. A programação tá aqui, deixa ela aqui. Eu gosto dela. Ah, que bom, então. E aí? Isa, quem não sabe do que o Marco está falando, o que é que faz? É só voltar, a gente explicou muita coisa. Assiste os vídeos anteriores. Eu vou deixar a Isa falar, mas finalizando a minha parte, vai, né? Eu vou te dizer que a melhor frase agora é o seguinte, cara: é o que separa um ateu. O agnóstico não, né? Aquele cara que tá em cima do muro e o diabo tá só sorrindo, que já é dele, né? Então, então o ateu, um cara que acredita em Deus, né? Uma máquina que tá faltando um pedaço. Eu, com todo respeito a quem é ateu, mas a frase que eu vou falar, ela é muito de quem realmente acredita em Deus, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso aqui. É uma frase do Francisco, né? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. Cara, acho que se você compreender isso aqui, o seu hoje fica diferente. É isso. Sensacional. Isa, você quer dar alguma palavrinha ainda? Senão eu falo para o Diomário finalizar e a gente... Não. Já falei dos vídeos anteriores e acho que já falei aqui também, mas só confirmando, se você acha, Marcos, tenha certeza, porque foi um salto, sim. Entendeu que são ilusões e projeções, pode ter certeza. Gratidão imensa. É porque a vida fica outra, né, Isa? Quando eu entendo que Fica. tudo são ilusões e projeções, sabe que frase eu entendo da Bíblia? Vai até para Diomário. Toma um tapa, dá outra face. Fica mais fácil, ó, dar uma face, aquele cara que me deu um tapa. Amar o vizinho sacana como se fosse a mim mesmo. Se você entender que tudo são ilusões e projeções, você vai amar todos eles. Você não vai ter raiva de você mesmo, né? É isso. Vai, Diomário, finaliza para nós, meu amigo. Reconcilia-te com o teu inimigo pelo caminho
antes que você seja julgado, preso e condenado e tenha que pagar até o último ceitil por isso. O seu inimigo não é um outro. É quem anda contigo o tempo todo. É você mesmo. Reconcilia-te contigo mesmo. E aí a gente poderia falar um tanto de outras coisas. Conheça-te a ti mesmo e dominarás o mundo e papapá, papapá, papapá. Assim dentro, assim como fora. E tudo isso é uma coisa só. Mas entenda, o Wagner disse, e eu repito e ratifico, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui para falar das nossas histórias, mostrar algum ponto de reflexão diferente. E eu gostaria de deixar algumas coisas. Tem um livro que se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Faz sentido você ler. Experimenta. E talvez se você não crê, ou crê, eu vou te deixar uma pergunta. Por que não? E por que não? Essa pergunta muda muita coisa na sua vida. Ah, as pessoas não podem. E por que não? Como assim? Por que não? Uma vez um cara me disse que eu deveria duvidar do que eu acredito e acreditar nas coisas que eu duvido. Isso me fez rever muitas crenças que eu tinha. E algumas delas ficaram pelo caminho. Outras novas surgiram. Mas constantemente eu refaço essa pergunta. Mas o que eu quero que fique principalmente aqui, inclusive foi uma fala do Wagner, está esperando o quê? Para dar um abraço, ligar para alguém, mandar uma mensagem. Agora até, nesse horário que você está vendo, sei lá que hora é essa. Mas só saiba que a hora é agora. Só existe o agora. Liga, manda uma mensagem, vai correndo, abraça. Porque, na verdade, esse abraço é seu. Não é da outra pessoa. É seu. E uma outra hora a gente fala sobre isso. E haverão tantas histórias, porque, afinal de contas, todos nós as temos. Alguns preferem esconder, achando que elas não farão problema algum. Já vivem à mercê dessas histórias que estão escondendo e nem perceberam. Talvez você está vivendo na sua ilusão, dentro de uma projeção que nem imagina, achando que é destino. Misturei algumas coisas? Ou será que tudo é a mesma coisa? Ou será que tudo é mais do mesmo? Se você não crê, por que não? Olha, abraça alguém. Eu amo vocês. Vocês são demais. Cada noite que... Eu fico ansioso para chegar a segunda toda vez. Vocês sempre fazem eu pensar em algumas coisas, a viajar para dentro de mim de novo, toda segunda-feira. E isso aqui, para você que está assistindo, pode ser bom. Mas para a gente que está fazendo, é uma maravilha. Posso te garantir. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Segue o canal que você vai entender. E se não entendeu, nos vídeos anteriores... Como é que é, Isa? Nos vídeos anteriores a gente já explicou bastante coisa. Volta, vai lá, assiste os vídeos anteriores. Tá vendo como ela é boa de memória, gente? Valeu, galera. Abraço, fique com Deus. Ah, Isa, é Oi. melhor memória de elefante do que corpo de elefante. Eu também acho. Então tá, fica na memória de elefante. Valeu, galera. Grande abraço, fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe todo mundo. Valeu.